Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o nosso quarto dia do seminário Mulheres Evangelii, sobre as mulheres do Evangelho. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos com uma palestrante e amiga muito especial, que é Ciomara Oliveira. Sil, por favor, se apresente. Que nós estamos aqui para dar nossa contribuição. Eu sou Ciomara Oliveira, do canal Videira de Luz. Então, gente, Ciomara hoje vai nos falar sobre a mulher hemorroíça. Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Como nós habitualmente temos feito durante o nosso seminário, antes de começar a aprender com Ciomara, nós vamos fazer uma prece, como é de hábito em nossas reuniões espíritas. Então, vamos fechar os nossos olhos, pedir aos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos, que abençoem a nossa querida irmã Ciomara Oliveira, que as vibrações de luz e de paz permeiem no mundo íntimo da nossa irmã, que ela possa ser inspirada, protegida, intuída com aquilo de mais essencial e revelador das letras evangélicas para nos trazer consolo, conforto e esclarecimento. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos neste esforço humilde, porém sincero, a fim de que possamos aprender mais sobre essa mensagem e que todas as nossas dores, todas as nossas aflições recebam nesse momento um bálsamo. Que Jesus nos abençoe e proteja. Muita paz a todos. Sil, por favor, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Amigos, como a Patrícia falou, nós vamos estar falando hoje a respeito da mulher hemorroíça. Essa é uma passagem muito interessante que está descrita em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 34. E no Evangelho de Lucas, que é o que nós estaremos usando como base para as nossas conversações, do capítulo 8, versículos 43 e 48. Também utilizaremos o livro Primícias do Reino, capítulo 14, A Mulher Hemorroíça, da nossa benfeitora Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, o Evangelho de Lucas nos traz da seguinte forma: E eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam as multidões. E certa mulher, que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada, chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Perguntou Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher, que não passara despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aqui é muito interessante esta passagem, porque nós ficamos imaginando como que alguém poderia tornar-se impura por ter um fluxo sanguíneo. E nós vamos encontrar esta explicação nas leis antigas, no Antigo Testamento, em Levítico, quando ele traz para nós, no capítulo 15, dos versículos 19 até o 30, mas mais especificamente do versículo 25 ao versículo 30, da seguinte maneira:
Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza. Imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza, e toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia de sua impureza, e qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então, o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor por causa do fluxo da imundícia. Então, nós podemos observar por esta passagem citada em Levítico como que esta mulher não devia estar. Estava escrito na lei que aquela pessoa que tivesse o fluxo era uma pessoa impura. A cama que ela se deitava, o assento onde ela viesse a estar, tudo que ela tocasse naquele período também seria considerado impuro, também seria contaminado e teria que passar depois por um ritual de purificação. Imaginemos aqui, para nós seria absurdo que isso acontecesse, mas na época deles era um hábito, era um costume completamente normal, estava na lei. E nós podemos imaginar na cabeça desta criatura o seu sofrimento. Se durante 7 dias já era difícil ser considerada desta maneira, imaginemos então durante 12 anos como que ela não estava se sentindo. Imaginemos como era o seu convívio familiar, caso ali com o marido, com a sua mãe, com o seu pai, na sua casa, como não deveria ser o tratamento desta criatura junto com essas pessoas. Não toque aqui, você é imunda, você é impura. Não sente aqui, você é imunda, você é impura. Nós teremos que fazer vários rituais de purificação, nós teremos que fazer algo. Então, ela passou a ser odiada por muitos, como nos fala a benfeitora Amélia Rodrigues. A sua vida não foi fácil. Ela perdera tudo quanto ela tinha, procurando tratamentos com médicos locais, procurando curandeiros, se submetendo a vários tipos de tratamento com forasteiros, com estrangeiros, onde ela encontrasse ali uma promessa de cura, ela ia ao encontro, na tentativa de curar-se, na tentativa de voltar à sua normalidade. Ela havia perdido completamente tudo. Havia perdido casa, família, havia perdido todas as coisas que lhe eram caras. Havia perdido, inclusive, a sua própria identidade. E, morando em Cesareia de Filipe, na Decápole, e buscando de todas as maneiras recursos ali naquela região sem encontrar, ela resolve, então, partir para Cafarnaum, em busca de alguma novidade, de algo diferente que pudesse ali, algum médico, quem sabe tem alguma, quem sabe eu encontro ali uma beberagem, quem sabe eu encontro algum remédio, quem sabe eu encontre alguma criatura que possa me libertar deste peso. Porque para ela era um verdadeiro fardo. O seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Na sua mente, já completamente perturbada, completamente angustiada, por ser vista como aquela que tudo que tocava tornava impuro, ela parte para Cafarnaum. Ela já ouvira
falar de Jesus, já sabia da sua fama através daqueles a quem ele havia abençoado com a cura do corpo físico, como tantas outras curas. Ela sabia de tudo que ele era capaz de fazer. E naquele momento, ela sabe que o Cristo está ali. Ela ouve. Jesus está na cidade, Jesus está aqui, está indo curar a filha de Jairo. Jairo está com ele. E ela pensa, meu Deus, é a minha oportunidade. É o meu momento. Se eu perder esse momento, eu não terei outro na minha existência. Este é o momento que vai determinar se eu continuo uma mulher desventurada ou se eu consigo alcançar a cura pelas mãos do Messias. E ela, no meio daquela multidão, nas ruas apertadas, espremendo-se, porque muitas pessoas já a conheciam. Ela tinha, obviamente, ali o desgaste dos anos, pela própria enfermidade, sofria já com a própria debilidade do corpo físico, com o rosto, o corpo mais naquele processo de definhamento, porque perdia-se muita quantidade de sangue, ela sentia a vida esvaindo-se do seu corpo, das suas mãos, numa forma figurada de se falar. E por mais que ela tentasse reaver o ânimo, não conseguia, porque em todos os lados, todas as direções que ela buscava auxílio, que ela buscava cura, ela não encontrava. Em todos os lugares, todas as portas que ela batia, ela sempre recebia a mesma notícia: não temos o que fazer, não temos como te tratar. Você é uma pessoa desventurada. E a sua cabeça, naquele movimento de passar toda aquela dor, todo aquele transtorno, todo aquele sofrimento, podia chegar ao fim ali, se ela encostasse no Cristo. Ela não precisava falar com ele. No seu coração, ela sentia que se ela apenas tocasse nele, se ela apenas encostasse nas suas vestes, porque ela sabia que uma vez ela tendo o fluxo, ela não podia encostar em ninguém. Ela já sabia disso. Então, imaginemos o seu impasse de eu tenho que tocar porque eu preciso encontrar a minha cura. Se eu tocá-lo, eu sei que eu serei curada, mas em um outro movimento, ela sabia, se eu tocá-lo e ele perceber que eu o toquei, ele se tornará impuro. E eu terei que responder por este ato. Eu terei que responder. Eu terei que sofrer as consequências. As pessoas aqui já me conhecem, sabe da minha desventura, sabe. Mas como que eu farei? Eu preciso tocar nele. Eu preciso me aproximar dele, para quem sabe assim, toda esta minha dor, tudo isto que me aflige, eu receba, eu consiga obter a cura. E ela vai seguindo aquela multidão completamente curiosa, sabendo se realmente Jesus iria conseguir curar a filha de Jairo, e ela fazia aquelas conjecturas em sua mente. Ela passava todos aqueles 12 anos de sofrimento, todo aquele processo onde ela havia perdido todas as coisas, a companhia de todos os corações. E em um movimento, em um único movimento, ela vai e toca. Como nos fala o apóstolo, como nos fala Lucas, ela toca na orla das vestes, na orla das vestes. E a orla das vestes tinha todo um processo, né? A roupa deles tinha todo um processo para ser confeccionada. E tinha, inclusive, uma lei lá retratada para nós em Números que fala a lei acerca da borda das vestes. Então vejamos o que está escrito lá em Números capítulo 15, versículos 38 a 41. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si
franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os observei, e para que não vos deixei arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazíeis, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos, e os observei, e sejais santos para com o vosso Deus. Então, a orla das vestes também tinha todo um significado. Fazia com que aquelas pessoas que olhassem aquela borda, aquela linha azul, pensassem automaticamente: eu preciso estar em conformidade com as leis. Eu não posso me afastar das leis. E Jesus trajava a roupa, o seu manto tinha esta orla. E por isso ele grafa no Evangelho, dando todo um sentido, e aí nós vamos compreender o porquê deste toque também dela, que não foi, embora ela tivesse sido impelida por uma força que ela própria ali naquele momento desconhecia, naquele conflito dela, naquela confusão interna que ela se encontrava: eu toque ou não toque, eu posso ou não posso, eu devo ou não devo, porque muitas vezes nós somos espremidos pela opinião da multidão. Nós estamos diante de uma situação e a multidão pode muitas vezes nos levar a agir de uma forma como a agir de outra maneira. Muitas vezes a mesma multidão que nos faz crescer, que nos faz seguir, que nos faz tomar uma atitude positiva, é a mesma multidão que nos critica, é a mesma multidão que é maledicente e que nos leva, que colocou Jesus como sendo o Messias na entrada de Jerusalém, o aclamando ali com os galhos, com os ramos. Foi a mesma multidão que também gritou: crucifica-o. Vamos crucificar o Cristo. Então, muitas vezes, nós somos oprimidos por essas circunstâncias, e ela sentia-se ali oprimida. Mas o que nós também temos que entender é que a criatura que tem fé, como aquela mulher teve, destaca-se no meio desta multidão. A criatura que tem o seu coração ali, aquela fé firme, a certeza de que obterá o que busca, que conseguirá conquistar a cura tão almejada. Aquela criatura que já conseguiu fazer com que a pequena semente de mostarda conseguisse cair no solo, conseguisse sair os brotos e conseguisse enramar e dar uma árvore e dar frutos. Esta criatura se destaca. E ela sentia como se o próprio Cristo estivesse captando a sua necessidade. Ela sentia como se o próprio Cristo estivesse dizendo para ela: vem. Ela sentia na atmosfera, no ar, no ambiente, a força do amor de Jesus, que recebia todos com tanto enternecimento, que recebia todas as criaturas com carinho, com dedicação, com afabilidade. E naquele impulso, ela toca ali, na borda das vestes do Cristo, na orla, naquela partezinha que lembrava as criaturas a necessidade de todos estarem em conexão com as leis divinas. É como se naquele movimento ela mais uma vez se aproximasse do que era sagrado. Era como se ela se aproximasse das leis que movem, que regem o mundo, que regem as criaturas, as leis naturais, as leis de Deus. É como se ela falasse: eu encostando aqui, eu mais uma vez estarei em contato com Deus. E se Ele é o seu filho, direto, se Ele é o Filho do homem, com certeza Ele me curará. Porque quando nós seguimos, colocamos em ação as leis divinas, as leis naturais, automaticamente
nós estamos desenvolvendo em nosso coração as virtudes. Todas as virtudes só são desenvolvidas quando nós nos aproximamos das leis de Deus, quando nós colocamos essas leis em exercício. Então, no seu coração, ela sabia que iria conseguir. Quando ela toca, Jesus simplesmente para. E ela também para, porque ela sentiu o seu corpo revigorar, porque ela sentiu que no seu corpo a vida fluía mais uma vez. O sangramento estancara, acabara naquele momento. Então ela estava curada, mas ainda tinha o receio, porque ela era impura, não podia tocar em alguém, não podia encostar, não podia se aproximar. Então, o que fazer? Eu conto, não conto? Como que eu vou agir? E Jesus pergunta: alguém me tocou? Alguém me tocou? Então, naquelas ruas estreitas, se acotovelando, tentando se aproximar dele, e Pedro, como nos fala Lucas em seu evangelho, diz: mestre, mas como assim alguém te tocou? Olha só a multidão que está aqui, o tanto de pessoas empurrando. Como o Senhor quer que a gente saiba quem foi que lhe tocou? E Jesus vira para eles e diz: alguém me tocou, porque eu senti sair de mim poder, porque eu senti sair de mim virtude. Alguma coisa muito grande saiu do meu ser, entrou em contato com uma outra pessoa. E percebendo aquela situação, nos fala, nos narra Lucas, ela completamente trêmula, diz para ele: Senhor, fui eu quem te toquei. Fui eu, Senhor, que te toquei. E conta toda a situação, todo o seu drama, toda a sua dor, tudo que ela havia padecido. E Jesus vira para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. E muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, nós estamos diante de situações assim. Nós buscamos todos os recursos em todos os lados, batemos em várias portas, estamos buscando no mundo tudo que possa nos curar, que cure não somente o nosso corpo, nas nossas necessidades, nas enfermidades, mas que também cure a nossa alma. E quantas vezes aquele a quem buscamos diz: eu não tenho nada que fazer. Esta mulher precisou passar 12 anos até que em seu coração fosse construído esta fé firme, esta fé inabalável, que tinha a certeza de que bastava um toque, apenas um toque, nada mais do que isso, e ela seria curada. Ela teria a vida em abundância, como nos fala o próprio Cristo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o sangue é esta representação da vida. O sangue nos dá esta sensação de vida. E ela sentia a sua vida esvaindo-se, perdendo o vigor, perdendo o vício. Mas ao tocar no Cristo, ela recupera não só a vida do corpo físico, não só obteve a cura do seu mal físico, mas também obteve a cura no seu espírito, no seu coração. Ela, que já não tinha mais nada, sente que algo diferente havia acontecido ali. Não foi só curar-se da hemorragia, do fluxo, algo a mais havia acontecido. E retornando para a sua cidade natal, ela começa a contar para aquelas pessoas que a interrogavam o tempo inteiro como foi que havia acontecido, e ela sente que aquele Cristo que havia lhe restituído a vida novamente, que ela recebia a graça do milagre, da cura, estar longe dele, naquele momento, significava perder a sua vida. Mas não a vida material, mas a vida da sua alma, do seu espírito. Ela sentia a necessidade de estar perto dele. Era primordial
retornar. Era preciso agora deixar a sua família, não porque ela fosse mais impura, mas porque a sua alma havia sido convidada para uma vida nova, para viver algo diferente. A sua fé havia lhe possibilitado sentir o toque do Cristo no seu coração, no seu ser interno. Ela havia dissipado ali as suas sombras, tinha tirado do seu coração toda a angústia, toda a amargura, toda a mágoa, toda a dor. Então ela abandona tudo e resolve seguir o Cristo, como nos fala Amélia Rodrigues. Vai em todos os lugares onde ele está, começa a participar das suas pregações, sente a sua alma renovada a cada dia. Neste processo de construção interior, neste processo de compreender que aquele que nos dá a vida pede tão pouco de nós, aquele que nos diz: eu te dou vida em abundância, e esta é uma vida que você não vai perder, que nós não perderemos. Esta necessidade que nós temos de estar em conexão com essas leis divinas, com essas leis naturais, com este que foi o nosso mestre, que foi o nosso guia, o nosso modelo aqui no planeta. E ela vai estar com ele, vai auxiliar naquilo que ela acha que ela podia contribuir, que ela pudesse colaborar. E nos dias em que Jesus foi julgado, em que Jesus recebeu a pena para ser ali crucificado, ela também sente na sua alma o dilacerar das esperanças. Como que aquele que havia lhe restituído o melhor da sua existência, agora também iria perder a vida. Por inveja, por ciúme, por hipocrisia, por calúnia, por difamação, daqueles que consideravam que ele não era o Messias. Mas na sua alma ela sabia, na sua alma ela tinha certeza. E quando, no momento da via crucis, onde Jesus, não suportando o peso da cruz e sob o peso do chicote, cai, ela imediatamente retira uma toalha de linho que está carregando, vai ao encontro do Cristo, como nos fala a Amélia Rodrigues. No Evangelho do Atos de Pilatos, tem falando que esta mulher que seca o rosto do Cristo, né, com a toalha de linho, e que fica ali gravado o rosto do Cristo pelo sangue, chamava-se Verônica ou Berenice, e diz que esta mesma mulher é a mulher hemorroíça. E a Amélia Rodrigues fica também com esta colocação. Embora, né, para o Eusébio Cesareia, um historiador, ele diz que não, que ela teria ficado na sua cidade, teria feito, né, ali fundir em bronze o que havia acontecido com ela e colocado na porta da sua casa, mas a benfeitora nos fala que fica com a versão que está no Evangelho dos Atos de Pilatos, falando para nós que seria a mesma mulher, a Verônica. Então ela seca o rosto do Cristo, e quando ela tira aquela toalha, ela percebe o rosto dele estampado. E tamanha era a sua dor, era a sua angústia, que ela fica completamente desesperada. Ela sabia que não tinha mais jeito. Ela sabia que o fim estava próximo. E mesmo depois que Jesus é crucificado, que Jesus sente a vida esvair, que dar o último suspiro, ela continua seguindo os seus ensinamentos, pregando, trabalhando e ajudando, onde aqueles que o amavam também iam. E esta é uma passagem muito importante, porque muitas vezes nos remete a nós próprios.
Quantas vezes nós estamos em um sofrimento profundo? Quantas vezes nós passamos anos em processos não só da enfermidade física, mas da enfermidade emocional, da enfermidade espiritual. Estamos buscando a cura de forma desesperada e não encontramos. E quando Jesus aparece na vida, porque parece até engraçado, Jesus aparece para cada um de nós em um momento específico. Muitas vezes a gente vê Jesus passar pelo caminho da nossa existência. Ele passou aqui, mas a gente não estava ali tentando, prestando tanta atenção, então foi só alguém que passou. Mas existem determinados momentos, existe um determinado momento em que o Cristo passa pela estrada da nossa existência e nós prestamos atenção. E nós sentimos a atmosfera da nossa existência diferente. Nós sentimos que algo novo toma conta de nós. E queremos saber quem é este? É o Messias? Conhecendo a sua fama de todos os milagres, de tudo que ele havia restituído para aquelas criaturas, nós imaginamos, é o meu momento e eu não posso perdê-lo. É a minha oportunidade e eu não tenho como perdê-la, porque se eu perder agora este encontro com Cristo, quando eu terei o próximo? Não posso. Mas a demanda das nossas existências do dia a dia, as exigências da sociedade, da família, de tudo que nos envolve aqui, nos tira o foco, nos tira a atenção, nos joga para um lado, nos joga para outro. E nós vamos pensando, eu preciso me aproximar dele, eu preciso tocar nele, eu preciso sentir. Ele precisa saber da minha dor, ele precisa saber da minha agonia, da minha necessidade. Ele precisa saber que eu estou aqui pedindo, implorando a cura. Eu não posso perder este momento. Ah, mas as pessoas podem nos dizer, mas você é impuro, porque você tem tantos defeitos, porque você faz tantas coisas erradas, você ainda vive numa vida de vicissitudes, você ainda busca a satisfação pelos prazeres mundanos, pelos prazeres da matéria, como você se atreve a encostar no Cristo? Você não é uma pessoa perfeita, você não é uma pessoa pura, como você vai aproximar-se do Cristo? Como você vai poder dizer-se seguidor do Cristo? Olhe para você. Muitas vezes a multidão nos trata desta maneira e nós fazemos uma análise e percebemos o quanto ainda somos impuros. É verdade, o mundo tem razão. As pessoas têm razão. Eu sou alguém tão impuro, eu sou alguém tão imperfeito, não posso tocar Cristo. Não posso contaminá-lo com a minha impureza, não posso ali trazer para ele qualquer tipo de dano. Ele é um ser perfeito, ele é um ser puro, como que eu irei contaminá-lo? Como que eu irei, no meu mundo, me aproximar dele? E nós ficamos neste jogo, nós ficamos neste embate, no nosso pensamento, no nosso coração, mas é a minha chance. O mundo diz não, você não pode, mas o meu coração diz vai, vence as convenções, vence os hábitos velhos dessas criaturas, vai, é o teu momento. E nós, neste impulso da nossa alma, tomados de uma força que desconhecemos, desta fé que nos renova a cada dia, neste impulso conseguimos tocar na orla das vestes do Cristo, do seu manto. E tocando ali, naquela orla, nós sentimos a vida fluir em nós. Entramos em contato novamente com o sagrado, com o divino, com as leis de Deus. Mais uma vez, estamos em harmonia, em sintonia, buscando cumprir, tocar. E o Cristo para, como se a nos procurar no meio da multidão. É o nosso momento, é a nossa hora. Nós nos destacamos ali.
nós nos destacamos. É a nossa oportunidade. E Jesus vira e diz: quem me tocou? Nós, sem muita coragem, pelas deficiências que ainda carregamos, pensamos: meu Deus, será que eu digo que fui eu? Mas se eu o contaminei, será que ele vai me chamar a atenção? E as pessoas que estão ali dizem: ah, Senhor, como que a gente vai saber no meio de tanta gente quem foi que lhe tocou? Ah, Senhor, não tem como. Mas Jesus sabe que é a nossa fé, que o nosso amor, que é a nossa vontade de mudar, de deixar as impurezas para trás, para conquistar uma vida nova, uma vida abundante. Jesus sabe que isso fez a diferença. Ele diz: eu senti que alguém me tocou diferente, porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder. E nós, ainda cabisbaixos, olhamos para ele e dizemos: Senhor, fui eu quem te toquei. Fui eu, Senhor, quem te toquei. Perdoa-me, mas fui eu, porque a minha alma tem necessidade de ti, Senhor. Porque o meu coração pedia para que eu viesse ao teu encontro, porque eu não podia perder a oportunidade da minha redenção, da minha transformação. Eu não podia, Senhor, perdê-lo de vista. Eu não podia permitir que o Senhor mais uma vez passasse pela estrada da minha existência e eu não aproveitasse esta oportunidade. E quando os nossos olhos se encontram com os olhos do Cristo, aquele olhar doce, manso, sereno, quando nós nos deparamos com este ser que consegue nos amar apesar de todas as coisas, quando nós vemos que Ele nos enxerga na alma, sem precisar mencionarmos uma palavra, sem precisarmos dizer nada, a nossa vida jamais voltará a ser a mesma. E aí nós sentiremos a necessidade de fruindo da vida, usufruindo da vida abundante. Entender que a nossa alma agora nos convoca para um outro momento, para vivermos a vida espiritual, a vida verdadeira, em um movimento diferente. Então, meus amigos, minhas amigas, mesmo em dias difíceis, como os que nós temos passado neste ano, é preciso a gente pensar que Jesus está sempre passando na estrada da nossa existência, que não importa o quanto impuro ainda somos, quantos de mazelas, de deficiências nós ainda temos, que Ele nos atenderá, que Ele nos escutará, que Ele saberá nos buscar no meio da multidão, ainda desatinada, ainda perdida, ainda desiludida ou iludida com as coisas do mundo. A mulher hemorroíça é o exemplo que todos nós devemos seguir, de fé, de persistência, de mesmo que o mundo todo nos dê as costas, continuar acreditando e buscando a cura, continuar seguindo, lutando. Ela precisou de 12 anos para desenvolver a sua fé. Nós temos aí precisado de muitas existências para desenvolver essa fé, esta certeza. Nós temos nascido da água e do Espírito muitas vezes, porque deixamos o Cristo passar. E toda vez que Ele passa é uma oportunidade que nós perdemos. Mas nesta existência, neste momento, em que Ele mais uma vez está passando na nossa estrada, vamos aproveitar a oportunidade, vamos
reunir em nosso coração todas as forças que temos, a certeza de que Ele é a cura para os males que ainda nos afligem. Vamos reunir em nós esta fé, esta certeza, este bom ânimo que nos conduzirá a encontrarmos com Ele. E mesmo que a multidão nos impeça, mesmo que as coisas do mundo digam, você não tem jeito, para você agora não adianta mais. Não faz, não, eu não quero, olha, sai daqui. Vamos ter a certeza de que basta nós tocarmos no Cristo, termos este contato direto com o amor, com as virtudes, com o bem, com o perdão. Nós teremos as nossas vidas completamente transformadas. Completamente transformadas. Tenhamos a certeza que não existe mal que dure para sempre. Não existe mal que dure para sempre. Se hoje nós sofremos, amanhã com certeza iremos também desfrutar de momentos felizes. Nós também teremos a oportunidade de crescer, de nos aprimorar. Cada dia, cada existência é uma oportunidade nova que se desdobra no livro das nossas existências. Aproveitemos, tendo a certeza que o Cristo jamais vai nos ignorar, ainda que o mundo nos ignore, ainda que a família, que os amigos, ainda que aqueles que nos sigam nos ignorem, mas Ele não. Porque quando nós demonstrarmos de verdade a nossa fé, quando nós demonstrarmos de verdade este amor, acenderá essa luz que nós já temos, que nós já somos. E Ele nos enxergará no meio de todas as criaturas, no meio de todo e qualquer sofrimento. Ele nos verá. E Ele vai parar e vai dizer para nós: eu senti que você me tocou, eu senti, agora vai. E faz da tua vida algo novo, algo diferente. Aproveita as oportunidades que a tua fé está te dando. Aproveita as oportunidades que eu estou te oferecendo de recomeçar. E tenhamos paciência com aqueles que ainda não nos compreendem, com aqueles que ainda olham para nós com maledicência, com ódio, com ira, com despeito, com inveja, porque em outro momento fomos nós a olharmos assim. Em outro momento fomos nós a agirmos desta maneira. Em outra oportunidade fomos nós que não soubemos aproveitar, que preferimos dar vazão ao orgulho, à vaidade, à cupidez, à maledicência. Mas hoje, em que nós temos certeza de que chegou a hora de mudarmos, vamos agarrar esta oportunidade. Quando a benfeitora nos fala que ela sai da sua cidade, Cesareia de Filipe, e vai para Cafarnaum, nos traz algo muito interessante. Nos faz pensar que muitas vezes nós ficamos parados em um único lugar. Nós recorremos ali toda ajuda, nós buscamos o auxílio, mas aquele lugar não nos oferece nada de novo. Aquela zona de conforto não nos oferece nada de novo. Então é preciso que nós compreendamos que é preciso mudar, é preciso nos deslocarmos, é preciso sairmos daquela posição, é preciso sairmos daquele lugar, é preciso deixarmos conceitos antigos para trás, pensamentos equivocados para trás e vermos que existe um mundo de possibilidades, que quando nós olhamos para frente,
percebemos um horizonte imenso a nos trazer novas e novas oportunidades, novas e novas esperanças. Vamos nos agarrar a esta intuição que nós temos de que o Cristo está perto, o Cristo está aqui, está passando, alguém precisa dele, ele está indo atender uma outra criatura, mas isso não significa que ele não possa parar no meio do percurso para nos auxiliar. Ainda que ele esteja indo visitar outros do que nós, porque a filha de Jairo, do Jairo, estava prestes a morrer e um daqueles que o acompanhavam chega no momento e diz: olha, Jairo não tem mais o que fazer, a sua filha morreu. E Jesus vai ao encontro e diz: não, a menina somente dorme. Então ele sabe tudo que vai ali na nossa alma. Ele sabe, e nós precisamos saber que existem dores grandes, é verdade, dores maiores do que a nossa, é verdade, mas respeitemos a nossa dor. Vamos sentir a nossa dor, porque não é errado sentirmos a dor. Não é errado a gente confirmar: eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento. O que não podemos deixar acontecer é que ela se prolongue, é que ela faça com que a gente estagne no meio da caminhada e fique ali parado. O que não podemos permitir é que essa dor nos traga revolta, nos traga desânimo e desespero. Mas dores, quem de nós não as temos? Sofrimentos, quem de nós não carregamos? Variados sofrimentos, decepções, amarguras, mágoas. Mas chegou o momento de nós tocarmos nas vestes do Cristo, porque Ele está passando na estrada da nossa existência, nos dando a oportunidade de encontrarmos a cura para os nossos males morais, emocionais. Ele está nos dando a oportunidade de receber a vida em abundância, para que assim nós sigamos servindo e amando de forma incansável, tendo ali em mente de que se Ele nos ajudou, cabe-nos também ajudarmos aqueles que também necessitam. Então, que hoje, nesse dia tão especial da véspera de Natal, busquemos em nós esta fé desta mulher que nos demonstrou que não importa quão grande seja o seu sofrimento, vale a pena a gente lutar. A gente não pode desistir, a gente não pode se acomodar, a gente não pode nunca dizer que Deus não vela por nós, porque Ele está sempre velando, nos mandando auxílio de diversos lugares, de várias maneiras, através de muitas criaturas, e muitas vezes nós não nos damos conta. Mas agora que temos a certeza de que Jesus passa, aproveitemos a oportunidade como ela aproveitou e vivamos sempre de tal maneira que consigamos fazer com que essas virtudes de Jesus se desenvolvam em nosso coração e que as pessoas que estão à nossa volta possam perceber o quanto Cristo fez e faz e sempre fará a diferença na nossa vida. Agradeço a todos por estar aqui conosco, por nos ouvir. Agradeço a Patrícia pelo convite ao canal Lições de Amor e desejo a todos vocês uma excelente véspera de Natal, um bom Natal e que no próximo ano novas esperanças fortalecer para seguirmos na nossa jornada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que assim seja. Ô, Senhor, que riqueza
É tão bom quando a gente tem, né, assim, a oportunidade de ouvir alguém que se dedica com tanto esmero a fazer uma pesquisa profunda, né, e extrair das letras tanto evangélicas quanto do Antigo Testamento essa conexão que o Cristo nos traz e contextualizar, né, com a nossa vida. Ouvindo você, eu acho que cada um de nós se sentiu como a mulher hemorroíça, né, na busca dessa oportunidade de tocar as orlas das vestes de Jesus. Gratidão, minha amiga, que Jesus continue te abençoando e te encorajando sempre. E gostaria de te pedir, por favor, nos abençoe com uma prece para louvar a Jesus. Vamos, então, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em seus santos nomes. Agradecendo ao Senhor por todas as dores e provações que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver a nossa capacidade de lutar, de jamais desistir, que revigora em nós a nossa fé, a nossa esperança, na certeza de que encostando somente nas tuas vestes encontraremos aquilo que tanto buscamos em tantas existências. Envolve, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, a todos os idosos que estão em asilos, abrigos, crianças que também não têm um lar nesta noite, que gostariam de que o seu presente fosse a família. Envolve também, Senhor, aqueles que estão utilizando o céu como teto para receber o Natal. Que estes irmãos que não têm um lar sintam-se acolhidos, porque Tu, Senhor, chegou para nós também, através do teto do céu estrelado, cheio de novas promessas de ventura e de paz. Envolve-nos a todos, aqueles que encontram-se enfermos, que estão encarcerados, nas dores, nas ilusões, todos que necessitam do Teu amor, da Tua luz, da Tua paz. Que assim seja. Um bom Natal para todos. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos em paz. Gratidão pelo convite. Que assim seja. Até amanhã, minha gente, na continuação de nosso seminário.